Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Você Também Pode. Eu sou Lúcia Costa e hoje eu tenho uma novidade para falar para vocês. Vocês devem ter visto, né, o título desse vídeo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu amo esse versículo, gente. Eu amo esse versículo e esta semana ele fez jus à minha vida. É um versículo maravilhoso e eu sou uma pessoa que gosto muito de ler a Bíblia. Leio a Bíblia desde os 7 anos de idade e tem muita coisa na Bíblia que eu, eu gosto e que faz sentido para mim. Esse versículo fez todo sentido para mim, muita coisa, mas essa semana ele fez um sentido assim maravilhoso. Eu vou contar para vocês agora um relato do que me aconteceu essa semana, a transformação que deu em toda essa história que eu venho contando para vocês nesses 2 vídeos. Então, domingo retrasado, meu coração estava assim bastante angustiado, eu estava angustiada. Eu não gosto de me sentir assim, porque quando a gente começa a sentir assim e não faz alguma coisa, a gente encaminha para uma depressão, uma coisa assim que não é bom, né? Então eu busquei, orei a Deus, era tipo mais ou menos umas 9h30, 9 horas da noite, 21h30. E aí eu orei e falei, Senhor, eu quero pedir já perdão pelo que eu vou pedir. Me perdoa pelo que eu vou pedir, porque eu quero falar a respeito dessa situação que eu estou vivendo, desse médico que apareceu aí na minha vida, esse cirurgião plástico e que não está dando certo. Meu coração parece que está falando que não é para mim dar prosseguimento nisso e eu não estou sabendo como agir. Mostra para mim um caminho e me perdoa se eu estiver pedindo demais, porque foi difícil encontrar um médico que atendesse o meu convênio e que fosse um cirurgião plástico que fizesse esse trabalho que eu estou precisando, colocar esse expansor e depois fazer a cirurgia junto com o neurologista para colocar essa prótese. E eu consegui esse médico, então dava uma impressão assim que eu estava conversando com Deus, mas não estava sendo grata. Então eu pedi perdão para ele por isso e pedi para ele me mostrar um caminho, né? E foi tão maravilhoso, porque depois dessa oração eu me senti bem, eu senti o meu coração aliviado e confiante que Deus me daria uma resposta. E deu porque eu tenho muita fé, é isso que eu quero falar para vocês. Não importa o que vocês estejam passando, se é um problema de saúde, se é um problema de relacionamento, se é um problema financeiro, não importa, se buscar a Deus e pedir para Deus um caminho, uma direção, um direcionamento, alguma coisa para resolver, para aliviar esse problema que você esteja passando, você alcança. Se tiver a fé, pedir de todo o coração, foi o que eu fiz. E o Senhor, Ele ouviu a minha prece. Então, no outro dia, segunda-feira de manhã, eu costumo levantar cedo, fazer minhas meditações, fazer meus mantras, minhas orações. Eu gosto muito de fazer isso e de ler a Bíblia. Eu tenho versículos na minha mente que eu repito, o capítulo inteiro de Bíblia de manhã que eu repito. E eu tenho essa conexão com Deus. Depois do que me aconteceu, nesse tempo, 8 anos que eu estou nessa fase minha de tratamento
e de recuperação e tudo mais. Eu também entrei numa fase de busca, né? Eu fico nessa busca minha do autoconhecimento, expansão de consciência, para me conhecer, eu quero saber quem eu sou. Eu tentei e estou tentando, né, mudar interiormente, e isso estou conseguindo. E o que foi mais legal nessa minha busca toda é buscar essa minha conexão com Deus. Eu descobri que eu não preciso de uma placa de igreja ou de um título, né, uma religião para me sentir Deus, para me ter Deus e falar com Deus. Eu não preciso ir em nenhum lugar para buscar Deus, porque Deus está dentro de mim. É a minha centelha divina, e isso é uma coisa maravilhosa que me aconteceu, essa descoberta, sabe? Essa conexão com o Senhor. Então, no outro dia de manhã, como eu estava falando, eu levantei de manhã, segui as minhas meditações e orações, enfim. Eu repeti o que eu tinha feito na noite anterior e agradeci a Deus por isso, pelo alívio que eu senti. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, tipo umas 2 horas depois, o meu celular tocou no WhatsApp uma mensagem, eu fui olhar, era a secretária do neurologista, um médico que cuida de mim, maravilhoso, um anjo que Deus colocou na minha vida também. Dizendo, Lúcia, agora de manhã o doutor terminou uma cirurgia, está lá no hospital, e ele pediu para perguntar para você se você está disposta a mudar de cirurgião plástico, porque ele encontrou um amigo dele e contou a sua história. O amigo dele disse que está disposto a te ajudar. Esse cirurgião plástico, ele é especialista nesse trabalho de colocar expansor no couro cabeludo, na cabeça, e só esse ano ele fez 3 cirurgias dessa. Então, ele está muito disposto a cuidar de você, se caso você aceitar. Então, ele já deixou o telefone, eu estou passando para você. Se a Lúcia aceitar, você já pode ligar para a secretária e agendando que tem um horário para ela. Eu fiquei assim impactada, gente, com essa notícia, porque é a resposta de Deus, né? A resposta de Deus na minha vida. Na oração que eu tinha feito, eu falei para ela, eu falei, claro que eu quero, imagina, eu orei ontem, eu orei agora há pouco e o Senhor me respondeu, eu quero sim, com certeza, é o caminho, é a resposta que Deus está me dando, quero sim, pode marcar. Aí ela tentou ligar lá, mas a moça não atendeu, a secretária do médico. Enfim, ela conseguiu falar comigo na quarta-feira e ela tinha agendado na quarta. Isso aí foi numa segunda que tinha acontecido. Na terça foi feriado aqui na minha cidade. E na quarta ela agendou e mandou uma mensagem, Lúcia, foi agendado para quinta-feira, às 18 horas, para você. Eu falei, tá ótimo. Só que no mesmo dia, na quarta-feira, a secretária desse cirurgião plástico que eu ia passar mandou uma mensagem falando se teria algum problema antecipar minha consulta para aquele dia, quarta-feira, e que ela teria 2 horários disponíveis para mim. E para mim escolher qual horário que o médico ia estar me aguardando. Eu fiquei tão feliz, gente, que eu já estava numa ansiedade para passar nele. Então aí eu optei pelas 18 horas e 15 minutos nesse horário. E aí agendou no mesmo dia. Quando foi 4 horas, isso aí é a hora que a moça me ligou, era umas 11 horas, mais ou menos. Quando foi 4 horas, caiu uma tempestade, uma chuva daquelas. Eu falei, Senhor, mas que chuva é essa?
Ai, essa chuva precisa parar, meu Deus, eu preciso ir. E eu fui, gente, a chuva parou, 5h30 da tarde a chuva parou. Teve uns estragos no meio do caminho quando eu fui, mas ela parou. E aí o médico estava lá me aguardando. Parecia assim um anjo. Ele me recebeu com um sorriso e falou: Lúcia, seja muito bem-vinda aqui. Eu já sei da sua história, mas eu quero ouvir da sua boca. E antes de eu começar a contar a minha história para ele, eu falei: doutor, você não sabe, domingo eu orei e pedi para Deus um caminho, uma solução, alguma coisa para mostrar para mim que eu estava no caminho errado, porque está dando tudo errado. E acontece isso, de você me atender. Ele falou: então, Deus já mostrou o caminho. Então eu achei muito legal isso, a vontade, né? A boa vontade dele, a disponibilidade dele de querer me ajudar. Daí ele falou assim: ah, Deus está sempre com a gente, viu, Lúcia? Eu senti como que eu posso falar? Uma conexão com ele nessa parte, porque geralmente os profissionais da saúde, médico principalmente, eu acho que eles são meio incrédulos, né? E não digo do meu médico neurologista, que ele é maravilhoso, ele tem uma fé incrível, eu acho legal. Mas esses médicos ultimamente que eu convivo, que eu vejo, as pessoas de enfermagem, gente, hospital, área da saúde que eu vejo, são pessoas bastante assim, no meu ponto de vista, tá, gente? É o meu julgamento. Não tô falando que seja, mas a minha percepção é que tá faltando um pouco de espiritualidade nessas pessoas, nesses profissionais e um pouco de humanização. É o que eu venho sentindo, em relação a mim. Aí esse médico se mostrou assim completamente diferente. Então ele me explicou todinho a situação, o que precisava ser feito, falou do lado profissional dele, da experiência que ele tem com tudo isso e me explicou o que precisava ser feito, pediu licença, olhou a minha cabeça e aí ele me falou uma coisa que aí eu cheguei, constatei a conclusão, tive essa conclusão de que realmente foi um livramento que Deus me deu quando deu tudo errado lá atrás, aquela cirurgia que era para ser no dia 13 de março e o hospital não fez o pedido correto das coisas. Enfim, ele falou, olhou a minha cabeça e disse: Lúcia, o espaço que está faltando o osso na sua cabeça, a calota, é bem grande. E provavelmente você vai precisar de 2 expansores, não só um. E ainda bem que você não fez com o outro médico, que provavelmente ia colocar só um. E aí você ia ter problemas. Você ia ter problemas, não ia caber a prótese e você poderia perder essa prótese. E ele falou: então ainda bem que não deu certo, porque ninguém quer ficar entrando e saindo de centro cirúrgico, né? E gente, eu não sei se vocês sabem, se eu já comentei, não tô lembrando, eu já fiz 9 cirurgias na cabeça. Então, eu não quero, né? Eu só tô fazendo essas 2 que eu vou precisar fazer, uma para colocar esses expansores e a outra para colocar a prótese, por necessidade mesmo, né? Por necessidade. Então, eu vi que Deus tinha me livrado, né? Tinha acontecido um livramento na minha vida. Eu tô falando tudo isso para vocês, que é para vocês verem a fé, né? A fé aonde pode nos levar. Então, ele explicou tudo certo, falou como que teria que fazer, quanto tempo eu vou ficar, o desconforto que tem, né? Coisa que quando eu perguntei para o outro cirurgião, ele ficou bravo comigo, falou que toda mulher é muito curiosa, quer saber isso, preocupado com o tempo ia ter que saber,
fazer para depois falar o que... Enfim, ele não foi legal comigo nessa parte. E esse não, esse explicou tudo, falou que o tempo vai depender muito da dor que eu suporto para ir enchendo de líquido esse expansor. Enfim, ele explicou tudo certo. E falou, eu já tenho fornecedor, eu conheço, que é o que fornece para mim, e o seu convênio também conhece e me conhece. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter que entrar com o pedido de cancelamento do outro procedimento que estava fazendo e depois colocar o meu pedido. E então, provavelmente pode demorar um pouquinho, mas eu já vou pedir para o meu fornecedor já reservar 2 desse que eu preciso. E uma coisa muito legal é que ele sabe aonde comprar e ele já tem, né? Já conhece, já é diferente do próprio hospital, gente, que entregou o processo porque não conhecia, né? E uma coisa muito bacana que ele fez e o outro médico não tinha feito foi pedir uma bateria de exames para mim. E falou que quando tiver liberado tudo, a secretária entra em contato comigo para eu fazer. Enfim, agora essa é a notícia boa que eu tenho para falar para vocês e falar, né, da misericórdia de Deus na nossa vida. O quanto que Deus está disposto, está aberto para nos ajudar. A gente só precisa buscar Ele, né? A gente precisa pedir, né? E agradecer também. E eu estou muito feliz, muito mesmo, por ter dado essa virada, essa mudança e um novo caminho, um novo rumo. E é agora uma outra história, né? Então eu quero muito falar isso para vocês, deixar aqui e dizer para vocês que também tenham fé, não importa qual seja o seu problema, tenha fé, porque se eu conseguir, eu posso, eu alcanço a misericórdia divina, você também pode. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.